comentando o livro Fisiologia da Alma. Estamos agora no capítulo 2, tratando ainda sobre a alimentação carnívora, a alimentação animal e o vegetarianismo. Então vamos à próxima pergunta. Mas a alimentação carnívora, principalmente no Ocidente, já é um hábito profundamente estratificado no psiquismo humano. Cremos que estamos tão condicionados organicamente à ingestão de carne, isso aqui no Ocidente, né? Que sentir-nos-íamos delimitados ante a sua mais reduzida dieta. Já comentei aqui que ninguém precisa tomar uma atitude abrupta de parar de simplesmente comer carne animal no estalo. Isso pode ser feito paulatinamente, vendo a reação do organismo. Por quê? O corpo humano, como eu já falei no capítulo anterior, mas vou repetir aqui, existe na Terra há milhares, talvez milhões de anos. A primeira alimentação foi praticamente animal, crua, né? Então, a gente não pode, depois de milênios, se alimentando de carne animal, parar de repente. A gente vai parando paulatinamente, com o decorrer dos anos, e vendo como o corpo reage. Até porque tem uma ciência aí que estuda pelo tipo sanguíneo, qual é o tipo sanguíneo que se adequa mais a uma coisa ou outra. Por exemplo, eu sou do tipo sanguíneo B positivo. A carne vermelha, para mim, ainda é necessária. Eu tenho diminuído, mas não posso parar de vez. Então, cada tipo sanguíneo tem uma disposição alimentar mais adequada. Mas eu estou procurando diminuir aos poucos. Tá? Isso vai levar anos. Talvez eu mude de plano antes disso, mas vamos lá. Responde Ramatiz, então, sobre a pergunta que nós lemos agora. Já tendes provas irrecusáveis de que podeis viver e gozar de ótima saúde sem recorrerdes à alimentação de carne animal. Para provar o vosso equívoco, bastaria considerar a existência em vosso mundo de animais corpulentos e robustos, de um vigor extraordinário, e que, entretanto, são rigorosamente vegetarianos, tais como o elefante, o boi, o camelo, o cavalo e muitos outros. Só que eu acho que a gente tem que ter uma ponderação aqui. Esses animais existem na Terra se alimentando de vegetais há milhões de anos. Então, a gente não pode fazer uma comparação com o corpo humano de repente. Então, vamos ponderar aqui. Quanto ao condicionamento biológico pelo hábito de comerdes carnes, deveis compreender que o orgulho, a vaidade, a hipocrisia e a crueldade também são estigmas que se forjam através dos séculos. Mas tereis que eliminá-los definitivamente do vosso psiquismo. E vamos, a humanidade vai ter que eliminar isso com o tempo. Lá no Oriente, aquelas pessoas que já são vegetarianas já vêm de um trabalho assim de décadas e décadas. Eles não de repente, eu quero ser vegetariano. Não vai dar certo. Eu conheço uma pessoa que de repente quis ficar vegetariano, começou a perder peso de tal tempo que faleceu bem antes da hora, porque ainda tinha pouca idade. Então a gente tem que ter cuidado. Bom, o hábito de fumar, aí sim, e o uso imoderado do álcool também se estratificam na vossa memória etérica. Quer dizer, a pessoa que não tem vício de fumar, e se bebe alguma coisa com álcool, mas muito moderadamente, né, uma hora ela pode querer parar, porque ela já está moderada.
Então isso aí também não é condenável. Ele não está condenando aqui. No entanto, nem por isso os justificais como necessidades imprescindíveis das vossas almas invigilantes. Reconhecemos que, através dos milênios já vividos, para a formação de vossas consciências individuais, fostes estigmatizados com o vitalismo etérico da nutrição carnívora ou carne animal. Mas importa reconhecerdes que já ultrapassais os prazos espirituais demarcados para a continuidade suportável dessa alimentação mórbida e cruel. Na técnica evolutiva sideral, o estado psicofísico do homem atual exige urgente aprimoramento do gênero de alimentação. Esta deve corresponder também às próprias transformações progressistas que já se sucederam na esfera da ciência, da filosofia, da arte, da moral e da religião. Da moral falta muito, né? O vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico, uma perversão do gosto e do olfato. Aproximai-vos consideravelmente do bruto, praticando esse tipo de coisa. Nessa atitude de sugar tutano de ossos e de ingerires vísceras na feição de saborosas iguarias, né? Isso é condenável. Estamos certo de que o comando sideral, os administradores da nossa vida aqui na Terra, está empregando todos os esforços a fim de que o terrícola se afaste pouco a pouco da repugnante preferência zoofágica. Então vamos a mais uma pergunta, ainda no capítulo 2. Devemos considerar-nos em hábitos perante Deus devido à nossa alimentação carnívora, quando apenas atendemos aos sagrados imperativos naturais da própria vida? Resposta. Embora os antropófagos também atendam aos sagrados imperativos naturais da vida, nem por isso endossais os seus cruentos festins de carne humana, né? Assim como também não vos regozijais com as suas imundícies e a maneira de alimentação, ou com as suas beberragens repugnantes de produtos da mastigação do milho cru, que é o álcool, né? Que é formado também do milho cru. Isto é, fermentação induzida pela mastigação do produto, que faz produzir o álcool. Do mesmo modo, como essa nutrição canibalesca vos causa espanto e terror, também a vossa mórbida alimentação de vísceras e vitualhas sangrentas ao molho picante causa terrível impressão de asco à humanidade, às humanidades dos mundos superiores. Essas coletividades se arrepiam em face das descrições dos vossos matadouros, charqueadas, açougues e frigoríficos, enodoados com o sangue de animais e a visão patética de cadáveres esquartejados. Entretanto, a antropofagia dos selvagens ainda é bastante inocente em face do seu apoucado entendimento espiritual. Eles devoram os seus prisioneiros de guerra na cândida ilusão de herdar-lhe as qualidades intrépidas e o seu vigor sanguinário. Mas os civilizados, para atenderem às mesas lautas e fervilhantes de órgãos animais, especializam-se nos caldos epicurísticos e nos requintes culinários, fazendo da necessidade do sustento uma arte enfermiça de prazer. O silvícola oferecia o tacape ao seu prisioneiro para que ele se defenda antes de ser moído por pancadas. Depois, rompe-lhe as entranhas e o devora famélico,
exclusivamente sob o imperativo natural de saciar a fome. A vítima é ingerida às pressas, cruelmente, mas isso se fazia distante de qualquer cálculo de prazer mórbido. O civilizado, no entanto, exige os retalhos cadavéricos do animal na forma de suculentos cozidos ou assados no fogo lento. Alega a necessidade de proteína, mas atraiçoa-se pelo requinte do vinagre, da cebola e da pimenta. Desculpa-se com o condicionamento biológico dos séculos em que se viciou na nutrição carnívora, mas sustenta a lúgubre indústria das vísceras e das glândulas animais enlatadas para a ninfa a arte dos cardápios da necrofagia pitoresca e promove condecorações para os mestres cucas da culinária animal. Os frigoríficos modernos, que exaltam a vossa civilização, construídos sob os últimos requintes científicos e eletrônicos concebidos pela inteligência humana, multiplicam os seus aparelhos mais eficientes e preciosos com o fito da matança habilmente organizada. Notáveis especialistas e afamados nutrólogos estudam o modo de produzir em massa o melhor presunto ou a mais deliciosa salsicha à base de sangue coagulado. Os capatazes endurecidos na lide dão o toque amistoso e fazem o convite traiçoeiro para o animal ingressar na fila da morte. Magarefes exímios e curtidos no serviço fúnebre conservam a sua fama pela rapidez com que esfolam o animal ainda quente, nas convulsões da agonia. Veterinários competentes examinam minuciosamente a constituição orgânica da vítima e colocam o competente sadio para que o ilustre civilizado não sofra as consequências patogênicas do assado ou do cozido das vísceras animais. Turistas, aprendizes e estudantes, quando visitam os colossos modernos que são edificados para a indústria da morte, onde os novos Sansões guilhotinam em massa o servidor amigo, pasmam-se com os extraordinários recursos da ciência moderna. Aqui os guindastes sobre genial operação mecânica erguem-se manchados de rubro e despejam sinistras porções de vísceras e rebotalhos palpitantes. Ali, aperfeiçoados cutelos, movidos por eficazes aparelhos elétricos, matam com implacável exatidão matemática a colar fervedores, prensas, esfoladeiras, batedeiras e trituradeiras executam a lúgubre sinfonia capaz de arrepiar os velhos caciques, que só devoravam para matar a fome. Em artísticos canais e regos, construídos com os azulejos de exigência fiscal, jorra continuamente o sangue rútilo e generoso do animal sacrificado para a glutonice humana. Mas o êxito da produção frigorífica ainda melhor se comprova sob genial disposição. Elevadores espaçosos erguem-se implacáveis, sobrecarregados de suínos, e os depositam docemente sobre o limiar de bojudos canos de alumínio inclinados, na feição de montanha-russa. Rapidamente os suínos são empurrados em fila pelo interior dos canos polidos e deslizam velozmente em grotescas e divertidas oscilações para mergulharem vivos de súbito nos tanques de água fervente, a fim de se ajustarem à técnica e à sabedoria científica moderna
que assim favorecem a produção do melhor presunto da moda. Quantos suínos precisarão ainda desfilar pela tétrica montanha-russa, criação do mórbido gênero humano, para que possais saborear o vosso delicioso presunto no lanche do dia? E vamos ficar aqui. Esse foi o capítulo 2 do livro Filosofia, Fisiologia da Alma, de Ramatiz.